Mateus 4,17. Amém? Vamos ler aqui para ganhar tempo. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar falando sobre o arrependimento. E na semana passada a gente falou bastante sobre a diferença de arrependimento e remorso. Nós falamos aqui sobre fé e arrependimento, que não há fé sem arrependimento dos pecados. Nós falamos sobre o significado prático do arrependimento, que não se dá somente em saber o que significa se arrepender, mas se dá nas questões práticas da vida. E a gente vai ver aqui um pequeno estudo, que na verdade faltou a gente passar na semana passada, aliás, semana retrasada, perdão. Semana passada foi ceia. E nós vamos ver aqui um exemplo bem prático e bem simples do que significa o arrependimento e a conversão de fato. Nós vamos abrir a Bíblia aqui, por favor, em Lucas 3. Do 1 ao 18, nós vamos ver a pregação de João Batista. Certo? João Batista chamando o povo ao arrependimento. João Batista ele estava explanando a palavra do Senhor e num determinado momento o povo parou para perguntar o que nós devemos fazer. Como a gente falou na semana retrasada, semana passada na cabeça, na última aula, como a gente falou na última aula, até a própria questão de apelo que a gente vê muitas pessoas fazendo sobre quem quer aceitar Jesus, que vem aqui na frente, que levanta a mão e vem para cá para a gente orar por vocês. Isso é um costume que a gente vê muitas pessoas fazendo, mas não é bíblico. Nós não vemos apóstolos perguntando quem quer Jesus, mas nós vemos os apóstolos, os pregadores iniciais, explanando a palavra, chamando o povo ao arrependimento, e a resposta do povo é: o que eu tenho que fazer? Então nós vimos a pregação de João Batista, quando ele pregou aqui, falando no versículo 12, vamos ler aqui, Lucas 3,12. Chegaram também os cobradores de impostos a serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Então a gente vai começar a ver a coisa na prática. Na prática, o que deve ser feito. Certo? Antes do 12, vamos voltar aqui ao 10. Depois de João ter explanado a palavra do Senhor. Então a multidão perguntava: o que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. 12. Chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais impostos do que está estipulado. Então os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seus corações se porventura não seria João o Cristo. E respondeu João a todos: em verdade vos batizo com água, e vem porém aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos parar até aqui. Nesse momento, o que João ele estava fazendo? Pregou a palavra do Senhor e falou sobre arrependimento. A pregação de João era o que? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. João começou pregando assim. E no final das contas, ao término da sua pregação, digamos assim, da sua explanação, o povo pergunta o que deve ser feito, e o que João ele faz? Ele começa a dar orientações práticas no dia. Então, por exemplo, vamos tentar nos colocar
dentro desse texto? Afinal de contas, a gente tem que procurar ler a Bíblia contra nós mesmos. Então vamos nos colocar dentro desse contexto. Eu, na minha profissão, o que eu tenho que fazer para mostrar que eu sou alguém verdadeiramente que se arrependeu dos seus pecados? Como sempre falo aqui, né? Todos sabem, sou corretor de imóveis, o que eu deveria fazer? Bom, eu não posso roubar a venda de um colega de profissão. Eu não posso mentir para o meu cliente falando que o imóvel é bom quando ele não é. E agora, o que você, dentro da sua profissão, poderia fazer? O que uma empregada doméstica poderia fazer para mostrar que é alguém verdadeiramente convertido ao Senhor? Sei lá, não varrer poeira para baixo do tapete e dizer que a casa está limpa? Ou não roubar a casa do seu patrão? Ou então, o que um professor deveria fazer para mostrar que é salvo? O que ele poderia fazer? Dar bom testemunho? Procurar ser bom naquilo que faz? Enfim, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos glorificar o Senhor e mostrar que nós somos verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e queremos ser pessoas melhores, não somente para esse mundo, mas sim sermos santos, porque Cristo foi santo. Cristo é santo. Afinal de contas, nós devemos ser santos porque Deus é santo. Claro que nós ainda estamos no processo de santificação. A gente nunca vai chegar na plenitude. A gente sempre vai ter alguma coisa em nós para consertarmos. Afinal de contas, nós temos um defeitinho chamado pecado original, que sempre nos afasta de Deus. E cabe a nós, em oração, em busca ao Senhor, fazer com que esse defeito ele seja sanado. Ou pelo menos seja mais suprimido. Certo? Então, nesse pequeno caso aqui, nós vemos que, de maneira didática, que como a conversão se dá. Primeiro, a palavra fidedigna do Senhor é pregada, é explanada. Depois, quando a palavra é explanada, quem está ouvindo sente o seu pecado sendo revelado, sendo o seu pecado sendo exposto. Depois disso, vem aquela consciência de eu estou mal, o que eu preciso fazer? Aí vem os caminhos. Olha, se você fazia isso, não faça mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você defraudava o seu irmão, não defraude mais. Se você, como filho, era alguém que respondia de maneira mal educada aos seus pais, não faça mais isso. Se você, pai, era alguém que tratava mal os seus filhos, não faça mais isso. Você, marido que trata mal sua esposa, não faça mais. Você, esposa que trata mal o seu marido, não faça mais isso. Se você era uma pessoa que sempre se achava o dono da razão, sempre foi orgulhoso e eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. Se você é esse tipo de pessoa que antes não se permitia aprender, que sempre era dona da sua razão, não seja mais assim. Entendeu? São coisas práticas. No final das contas, o Evangelho ele é muito mais simples e prático do que a gente pensa. Só que, infelizmente, a gente complica. A gente tenta adaptar o Evangelho ao nosso jeito de ser, quando, na verdade, a gente deveria adaptar o nosso jeito de ser ao Evangelho. A gente muda a palavra para que ela se encaixe em nós, mas, quando, na verdade, quem tem que mudar somos nós, não é a palavra. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada, mas é o nosso entendimento que se renova no momento em que nós somos expostos a palavras de Deus. Amém? Todo mundo comigo? Amém. E nesse estudo prático aqui, nesse pequeno estudo de caso, a gente vê que, viu em primeiro lugar, João expôs a palavra do Senhor, João falou o Evangelho, né? Expôs a palavra, falou o Evangelho, o povo entendeu, teve seu pecado exposto, perguntou o que deveria fazer e João deu o caminho, os seus caminhos na prática. E no final das contas, o que João fez? Sempre transferiu a glória a Deus. E
No fim das contas, como pregadores da palavra de Deus, precisamos sempre transferir a glória para Cristo. Não somos nós quem convertemos alguém, mas é a palavra do Senhor falada através de nós quem converte alguém, porque afinal de contas é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos que João, ele nunca buscou a glória para si mesmo, mas ele sempre apontava para Cristo. Assim, olha, eu só estou preparando o caminho, mas depois de mim vai vir Cristo. Depois de mim vai vir aquele no qual não sou digno de desamarrar as correias da sandália. Amém? Então, dentro disso aqui, a gente termina com o nosso primeiro objetivo, que na verdade seria o último objetivo da aula anterior, que é mostrar que a conversão se dá no nosso cotidiano e principalmente fora do ambiente de culto. Como assim? Ora, eu não lembro qual dos pastores aqui que disseram, mas foi uma expressão que eu ouvi aqui nessa congregação, que a gente se enche do Espírito em casa, aqui a gente transborda. E às vezes a gente percebe que a gente acaba orando somente aqui dentro, a gente acaba lendo a palavra do Senhor só aqui dentro, ou até mesmo entoando louvores ao Senhor somente aqui dentro. Quando, na verdade, aqui é o momento para você transbordar. Se encher é em casa. Se encher, buscar o Senhor. Devocional se faz em casa. O seu devocional, o seu momento íntimo com Deus se faz em casa. Aqui é o momento onde todos são cheios e o Espírito tem mais liberdade. É um momento de aprendizado, sim. É um momento de comunhão, sim. Mas é um momento de transbordar daquilo que nós já estamos cheios, que é do Espírito Santo de Deus. Então, necessariamente, aqui dentro não é o local principal de se mostrar conversão. Onde nós devemos mostrar conversão? É fora. Partindo do princípio de que fora do ambiente de culto estão as pessoas que precisam de Cristo, onde precisa de pessoas convertidas? É fora. É dentro do seu ambiente de trabalho. É dentro do seu seio familiar, onde você tem parentes que não são cristãos. É ali dentro. É ali dentro desse ambiente ruim, sabe? Às vezes a gente tem parentes que às vezes a gente evita porque não são pessoas de Deus. É ali que você precisa estar. Se tem um momento para você orar e evangelizar alguém da sua família, reunião de família, aquele almoço de família, sabe, onde todo mundo se reúne em volta da mesa, pede um momento, posso orar rapidinho? E ora, e semeia um pouquinho. Com toda certeza, em algum momento essa semente vai brotar. Em algum momento essa semente brota, a gente não pode esquecer disso. Dentro do seu trabalho, dando um bom testemunho, esse é o local. Essa é a maneira certa. Amém? E nós vamos partir aqui para os próximos 2 objetivos. Né? O primeiro objetivo seria mostrar que a conversão se dá no ambiente cotidiano, fora do ambiente de culto, lá fora que nós mostramos que nós somos convertidos. O segundo objetivo de hoje vai ser estabelecer uma correlação entre milagres e arrependimento. E o terceiro objetivo de hoje vai ser estabelecer a correlação entre arrependimento e salvação. Amém? Então vamos falar aqui sobre milagres e arrependimento. Afinal de contas, qual seria a relação entre esses 2 temas? Onde eles se relacionam? Afinal de contas, a gente tem um momento que, na palavra de Deus, onde não somente Jesus, mas até os apóstolos realizaram milagres com o objetivo
de pregar a palavra de Deus. Claro que foi mostrar a benevolência do Senhor, né? O Senhor é bom, foi mostrar a misericórdia, o amor, o cuidado sobre a pessoa que precisava de um determinado milagre naquele momento, mas a razão principal que a gente vê em alguns momentos é que o milagre é feito e como gancho desse milagre, o evangelho é pregado. E a palavra de arrependimento é trazida ao povo, certo? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, em Mateus 11, versículo 20 e 21. Por sinal, está aqui na nossa apostila. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, aliás, a maior parte dos seus prodígios, o não haverem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com sacos de cinza. Então olha o que aconteceu. O povo dessas cidades citadas, eles viram os milagres do Senhor, eles viram tudo aquilo que Deus tinha feito, uma maneira no qual Cristo tinha chamado a atenção daquele povo, comprovando verdadeiramente que era o Cristo, que é o Filho de Deus. E no final das contas, o que o povo fez? Simplesmente não deu ouvidos. E aí Jesus falando: olha, se em Tiro, em Sidom, as pessoas tivessem visto esses milagres, eles teriam se arrependido. E a gente está falando o rei de Tiro, o rei da cidade de Tiro, agora eu me esqueci o nome dele. Mas esse rei, ele teve uma comparação a Lúcifer. Ele era alguém orgulhoso. Ele era alguém muito orgulhoso, ele era prepotente. No final das contas, ele acabava se achando Deus, né? E se aquele povo tivesse visto os milagres que Jesus fez, eles teriam se arrependido, eles não teriam seguido o mau caminho que seguiram. Certo? Então nós vemos a primeira relação entre milagre e arrependimento, que em muitos casos o milagre ele conduz as pessoas ao arrependimento. A gente acabou de ver aqui ainda há pouco o exemplo agora a gente pode chamar irmão Marcelo, irmão do pastor Marconi. O engraçado é que o pastor Marconi ele sempre pedia pela salvação do irmão e não necessariamente pela cura. Pelo menos o que eu entendi era isso. Ele pedia pela salvação. Ele pedia a oração aqui pela salvação do Marcelo. E a igreja orou, a igreja buscou, a gente se reunia, orava por ele, a gente clamava a Deus por ele aqui, em casa, todo dia no momento de oração. Vamos orar pelo Marcelo, irmão do pastor Marconi, vamos orar pelo Marcelo. E no final das contas, o Senhor operou um milagre na vida dele. Qual foi o maior milagre? Foi a cura? Não, a salvação. A salvação. Então hoje nós podemos chamá-lo de irmão Marcelo. Não simplesmente o Marcelo curado. Hoje o Marcelo passou a ser nosso irmão. Esse foi o maior milagre. Mas o que aconteceu nesse caso aí do pastor Marconi, o irmão Marcelo? O que aconteceu ali? Através desse milagre, agora o nosso irmão Marcelo, ele conheceu o Evangelho e se rendeu a Cristo. Sabe,
Eu tinha um exemplo bíblico para falar disso, mas esse exemplo prático foi muito mais interessante que a gente pôde escutar esse testemunho aqui. A gente pôde presenciar na prática como isso se dá. Deus realiza o milagre, chama a atenção do povo e o povo se arrepende. Ou não. Ou não. Certo. E vamos ver aqui um outro momento no qual Deus utilizou do milagre Deus utilizou, através de seus apóstolos, do milagre para conclamar o povo ao arrependimento. Vamos ver em Atos 3, do 16 ao 20. E qual é o contexto disso aqui? Nós estamos falando de Pedro e João pregando na porta do templo. Na verdade, quando eles chegaram no templo, eles viram alguém que era paralítico. E há anos vivia naquele estado. E quando o paralítico foi pedir esmola a Pedro, cheio da autoridade do Espírito, disse aquela famosa frase: não tem prata, não tem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse famoso versículo. E o que isso acarretou? Ora, tanto o povo como os maiorais daquele templo ficaram abismados de ver alguém que era paralítico está andando, pulando, saltitando e glorificando a Deus. E quando, num determinado momento, eles perguntaram como vocês fizeram isso? Na autoridade de quem vocês fizeram isso? Então Pedro ele respondeu que foi na autoridade de Cristo, e aí começou a explanar o Evangelho, falando que o milagre foi feito na autoridade de Jesus Cristo, o qual vocês mataram. Então ele começou a explanar o Evangelho, e vamos ver aqui a partir do versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceste foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Só abrindo um parêntese aqui, sabemos que não estamos falando no nome próprio, nomenclatura da pessoa, mas estamos falando da pessoa. Pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Amém? Não é nome que salva, mas é a pessoa que salva. Vamos lá, continuando. Ora, irmãos, 17. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Deus, porém, cumpriu o que antes, já pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de sofrer. Então, o que Pedro fez aqui? Ele explanou o Evangelho, ele mostrou o que estava escrito na palavra do Senhor até aquele momento. Então, ele mostrou que tudo se cumpriu em Cristo. Feito a explanação do Evangelho, vem 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Então, olha o que nós vemos aqui. Vimos um milagre acontecendo, vimos um povo abismado. Como assim? Como assim um paralítico está andando? E depois nós vimos o Evangelho sendo pregado, e aí nós vimos o que? A palavra de arrependimento. O milagre não é o fim em si. O milagre não é o fim em si, mas o fim de todas as coisas é Cristo, o Evangelho. Afinal de contas, nós vimos há algum tempinho atrás que o Evangelho é uma pessoa, certo? Certo, gente? Está todo mundo acordado? Então nós vimos que o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Cristo é o fim de todas as coisas, o Evangelho é o fim de todas as coisas. O milagre foi apenas, nem foi, porque os milagres existem, e nós testemunhamos isso hoje. O milagre é uma ferramenta na qual Deus se revela e na qual o Evangelho é pregado.
Se o evangelho não for pregado após uma realização de um milagre, o milagre não teve sentido nenhum. Por mais que a pessoa seja curada, a pessoa saia saltitando, a pessoa até de certa forma glorifique a Deus, mas a gente tem que lembrar que a nossa principal doença, nossa como humanidade falando, a principal doença da humanidade se chama pecado. Pecado. Então, há uma gravidade muito maior para Deus e uma pessoa ter uma saúde perfeita e viver uma vida de pecados do que num crente padecendo de câncer. Que louco, né, cara? Alguém cristão padecendo de câncer, e isso para Deus não é tão grave? Por que não seria tão grave? Porque no final das contas a palavra de Deus diz que preciosa é para o Senhor a morte dos santos. Então, se um cristão, se algum servo de Deus está doente, padecendo de uma doença terminal, óbvio que Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é bondoso, e nós podemos orar por cura? Sim. Mas se a pessoa verdadeiramente é convertida ao Evangelho e morrer dessa doença grave, no final das contas ela vai para casa. Certo? Agora, se uma pessoa goza de perfeita saúde, tem histórico de atleta, se a pessoa goza de perfeita saúde, tem um bom físico, a pessoa se alimenta bem, a pessoa vive bem, a pessoa tem a conta bancária cheia, a pessoa tem capacidade de trocar de carro 2 vezes por ano. Enfim, a pessoa vive uma vida no qual o mundo diria que seria uma vida plena. Estou bem no meu casamento, estou bem com meus filhos, estou pagando minhas contas e ainda sobra um bom dinheiro para eu poder viajar, tenho um bom carro, estou no emprego dos meus sonhos. Alguém que alcançou uma certa estabilidade na vida. Mas essa pessoa não tem Cristo. Isso para Deus tem muito mais gravidade. Porque no final das contas, se essa pessoa partir, para onde ela vai? Sem Cristo. Ora, nós aprendemos numa pregação aqui, a pregação foi até do pastor Geraldo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E isso pode parecer estranho. Mas sim, todos os caminhos levam a Deus. Ah, mas Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Então, como pode todos os caminhos levarem a Deus? No final das contas em Cristo nós vamos ao Pai. E sem Cristo nós vamos ao justo juiz. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que ao homem cabe morrer uma vez só e depois disso vem juízo. Sem Cristo, vamos ao juiz. Em Cristo, vamos ao Pai. E convenhamos, se a gente for diante do juízo, o juiz tem muita razão para condenar, né? Se o juiz falar, você está condenado, tem muita razão, certo? Mas olha que interessante. Nas leis em geral, falando na lei criminalista, coisa do tipo na legislação em geral, né? No judiciário em geral. O inocente não é necessariamente aquele que não cometeu crime, mas o inocente é aquele que o juiz diz que é inocente. Então, vamos pegar, por exemplo, aí. Vamos imaginar uma situação bem hipotética. Alguém roubou bilhões de um país. Alguém conhece essa história? Alguém roubou bilhões de um país e ele foi preso. E aí vem os juízes da Suprema Corte e diz, não, ele tem que ser solto porque essas provas não valeram. Ué, mas está comprovado que ele foi feito. Não, mas não valeu essa prova, não. A prova deixou de existir? Não. Mas no final das contas, por que a pessoa não está pagando por suas penas? Porque o juiz disse que ele não deveria pagar por essa pena. Porque a prova não valeu. Quem determina a sentença no final das contas é o juiz.
Então o juiz vai dizer se somos inocentes ou se somos culpados. E como chegar diante de um juiz, diante do nosso justo juiz, que é o nosso Deus? Como chegar diante do justo juiz, que é o nosso Deus? Com razões para ser culpados e sermos declarados inocentes. Somente através de Cristo Jesus. Conseguimos compreender? Então, voltando para cá, conseguimos ver bem a relação entre milagres e arrependimento? Sim? Não? Hã? E o fato de Deus realizar um milagre na sua vida significa que você foi salvo, sim ou não? Não. Por quê? Graça e paz. Graça e paz. O reino de Deus, ele é desse jeito. Jesus não me aceita, vem, e a gente tem que ser processo, vai crescendo dia a dia, até chegar o dia perfeito na nossa vida. Então, não é conforme eu aceitei e já fui salvo. Não. É cada dia você vai buscando ao Senhor e Ele vai te melhorando. É desse jeito que funciona. Amém. Amém. E teve uma citação que eu vi, foi uma pregação ao vivo de um pastor amigo meu, que ele disse: a salvação, a gente luta para manter a salvação. A partir do momento que a gente se converte, então o nosso esforço diário é para manter para se manter salvo. Então, por que nós vemos tantas vezes os nossos pastores falando, olha, orem mais, leiam a palavra do Senhor, tenham sua vida devocional. Você vai ser salvo por isso? Não necessariamente. Mas você vai se manter salvo por isso. Se vocês tiverem uma boa alimentação, vocês vão ter uma boa saúde. Se vocês se mantiverem tendo uma boa alimentação, vocês vão ter uma boa saúde. Entendeu? Então a questão é para se manter salvo. Certo? E voltando aqui. Milagre significa que nós somos salvos? Deus realizou um milagre na minha vida e isso significa que eu sou salvo? Não? Graça e paz a todos. Um exemplo bem rápido são os 10 leprosos, né? Os 10 foram curados, mas Jesus, só aquele que voltou que Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Então, eu até estava dando... São vários textos aqui que sempre que Jesus curava alguém, no final ele dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Então está muito atrelada a isso também. Só como esse exemplo, né? Estou citando que os outros novos não tiveram essa bênção de receber a salvação do Senhor. Amém, graças a Deus. Meu irmão, você usou exatamente o exemplo que eu iria utilizar, né? Que foi os 10 leprosos. 10 foram curados, amém? 10 foram curados, mas somente um voltou para glorificar o Senhor. E os outros 9? Não se sabe. Somente um ouviu do Senhor: a sua fé te salvou. Os outros ouviram do Senhor: receba o seu milagre. Então, como foi muito bem citado pelo irmão Paulinho, o milagre não é o fim. Porque se a gente parar para analisar bem a história dos 10 leprosos, todos eles tinham a lepra no corpo e a lepra na alma, chamada pecado. 10 foram curados da lepra do corpo, mas somente um foi curado da lepra da alma, chamado pecado. Então, esse que foi curado da lepra da alma recebeu a salvação, e os outros receberam apenas o milagre. E por que a gente falou bastante sobre isso? Porque em muitos momentos nós temos escutado, a gente tem escutado em muitos lugares, que o convite ao receber o seu milagre, o convite a receber a sua vitória. E o fato de Deus abençoar
às vezes a pessoa, Deus dá para a pessoa aquilo que ela estava pedindo por insistência, é simplesmente pelo fato de que Deus é bom. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Óbvio que Deus não é nosso empregadinho. E nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente precisa, que a gente quer. Nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente quer e de cara. Não. Muitas vezes Deus não vai dar aquilo que a gente quer. E vai ter momentos que Deus vai dar aquilo que a gente não quer. Mas ainda assim, Deus continua sendo bom. Então, mediante essa história dos 10 leprosos, a gente pode entender que a benevolência do Senhor não significa a salvação. Deus realiza milagres quando Ele quer, porque Ele é bom e soberano. Seus milagres são provenientes da sua bondade, mas a salvação é proveniente da sua justiça. Justiça essa satisfeita em Cristo Jesus. Amém? Conseguimos entender bem? Então, isso é bom para que a gente sempre esteja vacinados, que nós podemos ver muitos milagres acontecendo na vida de muitos. Nós podemos ver pessoas que não são convertidas, de fato, recebendo o milagre do Senhor. Tem pessoas que não são convertidas, que vivem sua vida indissolutamente, mas aí chegam dizendo, olha, eu orei a Deus, eu pedi a Deus, eu me ajoelhei diante do Senhor, e o Senhor me deu aquilo que eu pedia. O Senhor me deu um certo alívio para a minha alma, o Senhor me concedeu aquilo que eu almejava tanto. Mas isso não significa necessariamente a aprovação do Senhor. E eu já vi um caso que foi o seguinte, de uma pessoa que fez uma oração por outra dentro de um ônibus. Era um rapaz, esse rapaz ele estava com os amigos, e dentro de um ônibus, ele com seus amigos estavam conversando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, quando de repente uma pessoa, um outro passageiro que está dentro do ônibus, chega e aborda esses rapazes e pergunta, olha, você é cristão? Aí um deles levanta, eu sou. Vocês poderiam orar pela minha parente ali, que ela está com um problema, ela tá enferma? Aí um desses rapazes apontou para o outro, olha, vai você lá, ora lá. Aí esse outro rapaz foi lá e colocou a mão sobre o braço, era o braço que estava inchado, e o braço desinchou na hora. Mas aí esse rapaz, na autoridade do Espírito, começou a falar do Evangelho para ela. E aí essa pessoa que tinha sido curada naquele momento disse, não quero não, eu só queria a cura no meu braço. E esse rapaz, na autoridade do Espírito ainda, falou, olha, assim como você está negando Jesus Cristo, o Senhor te nega a cura agora. E o braço dela voltou a ficar inchado. Que loucura. Deus deu a bênção e Deus queria curar a alma daquela passageira do ônibus. Mas a pessoa simplesmente não quis a cura. E voltou e saiu daquele ônibus do mesmo jeito que estava, enferma com aquele braço inchado e ainda sem a salvação. Que coisa, né? Deus foi malvado por ter feito uma situação dessa? De forma nenhuma. No final das contas, Deus é soberano. E a principal preocupação do nosso Deus é com a nossa alma. Deus ele não quer saber se a nossa conta está cheia. Deus ele não quer saber se a gente está de carro ou se está a pé. Não. Em alguns momentos isso vai ser importante para a gente, sim. Mas não é a principal preocupação de Deus. Mas a principal preocupação é para onde irá a nossa alma depois disso tudo. No fim das contas, nós vamos ver que diante do Senhor vai aparecer aqueles que realizaram milagres sobre a vida das pessoas e esses vão ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, que
porque eu nunca vos conheci, eu nunca tive intimidade com vocês. E outras pessoas vão dizer, olha, Senhor, eu orei, o Senhor me deu esse milagre, está tudo certo, amém. Eu dei esse milagre, mas você não se arrependeu dos seus pecados. Então a gente vai voltar, voltando para cá, para o segundo tópico, a gente vai esbarrar nessa questão. Vamos lá. Existe a possibilidade de a gente ser salvo sem se arrepender dos nossos pecados? Então a nossa salvação está atrelada ao nosso arrependimento? Mas e a fé? Onde é que entra nisso? Se nós somos salvos pela fé. A irmãzinha pode falar de novo? A fé sem obras é morta. Maravilha. Outra que roubou uma parte do meu esboço aí, tá vendo? Mas no final das contas a gente vai ver isso sim. Se nós somos salvos mediante a fé, e a fé sem obras, ela é morta. Tem uma anotação que eu tinha feito aqui, até foi inicialmente, que a primeira obra que a fé produz em nós é o arrependimento dos nossos pecados. Como assim? Vamos lá. A primeira obra que a fé produz em nós é o arrependimento dos nossos pecados, visto que, através da exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso aí está em João 16, 7 e 8. Amém? Então, se o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando a palavra ela é exposta, o que vai mostrar se nós temos uma fé salvadora ou não? É a nossa resposta, que é o arrependimento pelos nossos pecados. Então, a primeira obra da fé, nos fazer nos arrepender. E se a gente não se arrepende? É uma fé morta, como foi muito bem citado pela nossa irmã Luciana. É uma fé morta. Tem um termo que eu criei na última aula chamado equação da fé. E o que seria essa equação da fé? Crer, mais acreditar, mais compromisso é igual a fé salvadora. Isso foi falado pelo irmão Ailton, que foi tirado da nossa apostila, que foi entendido através da nossa leitura da palavra de Deus, que quando nós temos a fé no Senhor, quando nós acreditamos na palavra, isso gera uma crença em nós, né? Não só um acreditar vagamente na pessoa, mas isso passa a gerar um efeito em nós. Isso é a crença. A palavra começa a criar raiz. E se nós acreditamos no que foi dito e a palavra cria uma certa raiz em nós, isso gera em nós um compromisso. Certo? E se gerou esse crédito, né, esse acreditar, se nós passamos a crer e foi gerado em nós compromisso, então nós temos o que nós chamamos de fé salvadora. E como a gente falou também nos outros momentos também, isso aqui estamos falando de fé salvadora, não estamos falando de dom da fé. Falando dos 10 leprosos, todos eles tinham fé que Jesus poderia curá-lo, certo? Mas somente um creu que ele era verdadeiramente Cristo e voltou dando graças a Deus. Esse tinha fé salvadora, o outro tinha fé para ser curado. Quando Paulo numa das suas últimas palavras diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando da fé salvadora. Quando se fala na palavra de Deus sobre o dom da fé, nós estamos falando em fé para a operação de milagres. Entendeu? Entendemos a diferença de um para o outro? Então, nós vamos ver aqui, vamos falar aqui sobre arrependimento e salvação. Vamos abrir a Bíblia aqui em Isaías 55, do 5 ao 8. Certamente chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho,
Deixe o homem maligno nos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, nesse primeiro momento aqui, nós estamos vendo algo profético falando sobre Cristo e falando sobre um povo que não conhecia Deus passar a conhecê-lo. Esse povo seriam os gentios. Isso aqui profeticamente está falando sobre um povo que não era a nação escolhida, que não era a nação de Israel, se chegar ao Senhor. Isso é algo que está falando sobre nós. Nós que não somos israelitas de fato, né, mas fazemos parte do Israel de Deus, que é o povo escolhido do Senhor. E quem é o povo escolhido do Senhor? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, somos escolhidos, somos eleitos. Se estamos fora de Cristo, não somos rejeitados, não eleitos. Essa é a questão, certo? Então aqui mostra a profecia do Evangelho para outras nações, conclamando o povo a buscar o Senhor e se arrepender dos seus caminhos e atrelando isso ao perdão dos seus pecados. Certo? Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E primeiro ele está chamando, o versículo anterior está falando sobre Deus chamando um povo que não o conhecia, e esse povo se chegaria até ele. O 6 está falando sobre buscar o Senhor e invocar enquanto está perto. E é interessante a gente ver que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que vai haver um momento em que irão buscar o Senhor e não conseguirão encontrá-lo. Estamos falando aí do fim do tempo da graça. Haverá um momento em que pessoas irão buscar o Senhor e não conseguirão encontrá-lo porque o Espírito do Senhor será retirado sobre a terra. E aí está falando, busque ao Senhor, deixe o ímpio o seu mau caminho, deixe um homem mau os seus maus pensamentos, converta-se ao Senhor e o Senhor se compadecerá dele. Esse converter, estamos falando de arrependimento. Então a gente conclui que, assim, se converter ao Senhor não significa necessariamente fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma congregação. Óbvio que os convertidos congregam. Verdadeiramente convertido procura congregar, procura estar junto com outros irmãos que a palavra do Senhor nos ordena a congregar. Mas o fato de você estar aqui não significa necessariamente que nós somos convertidos ao Senhor. Visto que nós vemos isso bem caprichado na redundância, quantas vezes a gente vê pastores que caíram, como já foi citado também na aula anterior, né? A gente vê pastores que abandonaram o Evangelho, nós vemos irmãos que adulteram, pastores que adulteram, pastores que roubam dinheiro, enfim. Quantas vezes a gente vê essas coisas ruins? E esses estão congregando, mas não são convertidos ao Senhor, porque convertido ao Senhor não vai fazer esse tipo de coisa, certo? Vamos abrir a Bíblia aqui em Hebreus 11:6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, a gente está falando sobre... A gente está vendo aqui a galeria dos heróis da fé. E todos eles foram citados porque tiveram um compromisso com o Senhor. Eles acreditaram no que o Senhor disse a eles, eles creram na palavra do Senhor e tiveram um compromisso com o Senhor. Nós vemos Abel que ofereceu sacrifícios ao Senhor e não foi igual Caim, porque as obras de Caim eram más. Nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, Enoque que foi transladado. Enfim, nós vemos muitas pessoas que acreditaram no Senhor, creram na palavra de Deus e tiveram um compromisso com o Senhor em obedecê-lo incondicionalmente. Haja vista Abraão, que é chamado o pai da fé.
Hoje a gente tem a Bíblia. Se acontecer alguma coisa parecida conosco, a gente vai poder se lembrar. Isso aconteceu com Abraão. Mas vamos tentar se colocar na cena. Uma voz que você nunca escutou antes, de alguém que você não está vendo, falando para você ir para um lugar que você não sabe onde é e por razões que você mesmo desconhece. E Abraão simplesmente foi sem perguntar o porquê. Já pararam para pensar na complexidade disso? Em alguém do nada pedir para você abandonar sua família e ir para algum outro lugar, por razões que você não conhece, sem você nem estar vendo a pessoa? Por isso ele é chamado pai da fé. Hoje nós vemos que Deus falou assim com Abraão. Então, se Deus falar um dia assim conosco, nós vamos ver, olha, isso é um modus operandi de Deus. Ele faz isso porque ele já fez isso com Abraão. Mas e Abraão que não tinha a Bíblia escrita? Como fica? No final das contas. Por isso ele é chamado pai da fé. Deus deu uma ordem, ele obedeceu incondicionalmente. Ele não perguntou por quê, Abraão não perguntou a Deus, para onde nós vamos? Não. Deus simplesmente falou, olha, larga todo mundo, larga quem você ama, vai para onde eu vou te mostrar e no caminho eu te explico. Basicamente isso. Tiago 2,17, como foi muito bem citado pela nossa irmã. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aí vamos lembrar da citação que fiz inicialmente. Se a primeira obra que a fé produz em nós é o arrependimento dos nossos pecados, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos uma fé morta. Porque e por que ela é morta? Porque não é completa. A gente acredita no que está sendo dito, a gente acredita no que está sendo dito, crê, guarda no coração, mas se isso não gera um compromisso em nós temos uma fé deficitária. Nós não temos uma fé salvadora. Simplesmente acreditamos. Simplesmente temos uma crença. Somos adeptos a uma religião. Mas se isso não gera um compromisso em nós de mudança, então nós temos uma fé que é morta. E por fim nós vamos falar aqui em Mateus 9, versículo 13, que foi citado na nossa revista também. É que antes de ler, até gostaria de ler a nossa revista aqui, que é o tópico 3. O arrependimento de pecados é tão urgente e necessário que foi o motivo pelo qual o Senhor realizou milagres, os quais deveriam convencer-se e arrepender-se como evidência da fé. Certo? Mas isso nem sempre ocorria. Aqui o tópico 4, estava aqui. No tópico 4, a gente vai ver aqui falando sobre o sem arrependimento não há salvação, que é o que nós estamos falando. E diz aqui. Sendo assim, não pode haver comprometimento com o Senhor sem que, ao mesmo tempo, haja abandono das práticas contrárias aos seus ensinamentos. Aliás, o primordial ensinamento do Senhor é o arrependimento dos pecados, pois Ele mesmo declarou ter vindo ao mundo com esse propósito. Aí Mateus 9, versículo 13, vai dizer assim a palavra de Deus. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E isso aqui está sendo colocado num contexto onde pessoas se achavam boas. Os religiosos da época se achavam extremamente justos por estarem cumprindo toda a lei. Vamos pensar num caso bem hipotético. Que acho que ninguém nunca viu alguma coisa desse tipo. Ora, eu sou membro da congregação há alguns anos. Eu sou membro da minha igreja... Eu tenho 33 anos, então eu sou membro da minha igreja há 15 anos. Próximo aí da metade da minha vida. Eu sou membro da igreja há 15 anos, eu sou ministro de louvor, eu já saí tantas vezes para evangelizar com meus irmãos.
Deus já me usou de determinadas formas dentro das congregações pelo qual eu passei. Estou bem com o homem, estou bem com Deus. Eu e o Pai somos assim. Sou amigo de Deus. Se eu levantar a mão para o céu, Deus me puxa e eu vou ser trasladado que nem Enoque. Às vezes a gente pensa assim de alguma forma. E no final das contas, às vezes a gente acaba se achando superior ao que está fora da congregação, simplesmente porque a gente está aqui. Quando, na verdade, Deus veio chamar os pecadores ao arrependimento. E não veio chamar as pessoas que são simplesmente religiosas. Então, concluindo esse tópico e a aula, a gente pode entender que o arrependimento é uma resposta que temos ao sermos expostos ao Evangelho. Quando nos arrependemos dos nossos pecados ou abandonamos, deixamos de viver uma condição de condenados para ser justificados, ou seja, nos tornamos justos. E como se dá esse processo de justificação? Sobre isso a gente vai conversar na semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento. Oremos. Deus Santo Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi falado aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito ter conduzido tudo, ó Pai. E, Senhor, se eu não me fiz entender em algum tópico, ó Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito venha esclarecer, ó Deus, tudo aquilo que foi falado, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, possa traduzir aquilo que eu não consegui passar de maneira correta, ó Pai amado, de maneira coerente. E que o Teu Santo Espírito possa falar aos corações de cada um, ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine, ó Pai. Que no final das contas não é a teologia que vai nos salvar, mas o que vai nos salvar é a prática do Evangelho, ó Pai. Então que nós possamos ser práticos em tudo aquilo que a gente diz acreditar. Que nós possamos ser práticos, ó Pai amado, em tudo aquilo que a gente ler. E tudo aquilo que a gente meditar na palavra do Senhor, que a gente aprenda a encaixar isso, ó Pai amado, a colocar isso dentro da nossa prática de vida, ó Pai. Porque a palavra do Senhor não precisa ser mudada, somos nós que precisamos ser mudados. Então que a gente se atualize, ó Pai, todas as vezes que nós vermos a palavra do Senhor, e que toda vez que nós formos expostos ao Evangelho, que nós possamos, ó Pai amado, ler a palavra contra nós e nos arrependermos de nossos pecados a cada dia, Deus. Que o Teu Espírito continue falando aos corações de cada um, ó Pai amado, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Amém.